Boa noite, pessoal. Eu estou gravando com o OBS. O som estava bem audível, mas com um ruído meio chato por detrás que eu não consegui resolver. Isso foi improvisado, né? Eu esqueci que a nossa aula hoje começava às 7, então peço desculpas a vocês mais uma vez. Mas aqui estou gravando uma aula e na quinta-feira a gente retoma, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir como é que a gente escreve as equações diferenciais para esses problemas que o método de elementos finitos se propõe a tratar, né, que eu falei para vocês. Quaisquer problemas que sejam equações diferenciais parciais de segunda ordem, o método de elementos finitos pode tratar, né? E esse é o caso de uma ampla gama de problemas na natureza. Então, problemas de acústica, de ondas mecânicas, no que se encaixam também os problemas de tensão e deformação, problemas de eletrodinâmica, né, as equações de onda eletromagnética também se aplicam em equações diferenciais parciais de segunda ordem, as cordas vibrantes, problema de transmissão de calor, problema de difusão, até mesmo a equação de Schrödinger, né? Então, vocês devem estar vendo o gato aqui me atacando, ele quer atenção, ignorem o gato. Eu vou tentar, embora ele esteja me mordendo aqui, não é gato. Bom, pessoal, então, vamos lá. Então, a obtenção dessas equações diferenciais parciais não é a parte difícil. A parte difícil é a resolução dessas equações diferenciais, né? Muitas vezes não homogêneas. E o método de elementos finitos surgiu justamente para isso, né? Como eu falei para vocês, é um método que hoje em dia é largamente utilizado na engenharia, mas as origens do método de elementos finitos está na matemática, que era um método para resolver equação diferencial, um método numérico para resolver essas equações, porque em geral elas não são solúveis analiticamente. Um passo importante no método de elementos finitos, e que vocês vão começar a ver hoje, é você transformar essas equações diferenciais de segunda ordem em equações integro-diferenciais, que é chamada formulação fraca, né? Isso é algo bem específico do método de elementos finitos. Então, o método de diferenças finitas, por exemplo, não faz isso. Você trabalha com a equação diferencial mesmo. O método de elementos finitos não, ele passa para essa formulação fraca do problema primeiro, e segundo o livro, esse é o grande pulo do gato conceitual do método, e é a parte que tende a confundir os alunos, não por ser operacionalmente difícil, porque não é, vocês vão ver que não é, mas ela é conceitualmente diferente de tudo que vocês já viram, né? Então, não é difícil fazer o que a gente vai fazer na aula de hoje, mas é difícil entender por que a gente está fazendo. E o motivo só vai ficar claro daqui a algumas aulas, quando a gente for escrever as equações de elementos finitos inteiros e resolver o problema, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, imaginem que a gente tem uma barra, né? Aqui eu fiz uma barra cilíndrica unidimensional sujeita a uma tensão. Então, ela tem um módulo elástico E, a área da seção transversal é A, né? Essa área pode ser variável ao longo do eixo da barra. Imagina que você tem uma barra cônica, por exemplo.
essa barra tem uma densidade ρ e essa barra pode ter até um termo interno de carga, né? Que no caso seria a gravidade, por exemplo. Pega uma barra e coloca ela em pé e traciona ela, empurra a barra na ponta contra o chão. Então, além da força que você está exercendo com a sua mão, tem o peso da própria barra que também está tensionando ela. Então, esse termo Bx aqui é um termo interno que produz tensão no sistema, né? Ele poderia ter um análogo se fosse um problema de transmissão de calor. Eu poderia ter uma fonte interna de calor na barra, uma reação química ou produzindo calor, né, energia térmica, ou absorvendo energia térmica. Então, esse é o propósito desse termo B de X, porque em princípio esse termo não precisa ser igual em todos os pontos da barra, né? Eu poderia ter a densidade da barra variando em diferentes partes dela, então o termo de força-peso seria diferente. Então, se eu fizer aqui, pego um elemento infinitesimal dessa barra, né, de lado dx, ao longo do eixo da barra, e a gente faz simplesmente a lei da continuidade, né? Então, a força que está atuando num extremo da barra e a força que está passando para o outro extremo desse elemento infinitesimal, elas obviamente têm que ser iguais, exceto pelo termo de fonte aqui, ou de dreno, que é o B de X, né? Então, eu volto a dizer, se fosse o caso da barra tensionada, a tensão que sai desse elemento infinitesimal vai ser igual à tensão que entra, mais a tensão que é produzida no próprio elemento, né, devido à força-peso. É claro que no caso de força-peso a gente não tem peso negativo, né? Desculpa, gente, tantos bocejos. Bom, então a gente está aqui considerando um problema estático, né, num primeiro momento. Não existe nada que impeça o método de elementos finitos de ser aplicado em problemas dinâmicos. E, em geral, ele costuma ser, inclusive. Mas aqui a gente vai considerar apenas o caso do problema estático. Tá? Então, escrevendo esse balanço de forças no elemento infinitesimal, né, a gente vai ter a força que sai no lado dx mais x, que é esse extremo aqui, é igual à força que entrou no lado oposto, mais a força, a tensão que foi gerada dentro do próprio elemento, que é o termo B, né? E aí a questão de sinal a gente tem que ver caso a caso, né? Se a força, se o termo de fonte Bx ele está aumentando o que sai aqui no extremo x mais delta x, então seria positivo. Se ele está diminuindo, seria negativo, né? Então não se fixem muito nesses sinais aqui, tá? A gente tem que pensar caso a caso como esses sinais vão ficar. Então, muito bem, pessoal. Então, se a gente divide
todo mundo aqui pelo ΔX, né, onde eu considerei que o termo de fonte ele é proporcional. Aqui eu estou pegando ΔX e não dx, né, eu estou pegando então um termo finito e não infinitesimal, ΔX. E o termo de fonte é proporcional ao tamanho desse elemento que a gente escolheu aqui, o que é razoável, né? Se você pegar um ΔX maior, o peso correspondente vai ser maior. Se você pegar um menor, o peso correspondente vai ser menor. Né? Então, dividindo todo mundo aqui pelo ΔX, a gente vai chegar nessa equação. E aí vocês já podem ver com cara de que isso tá, né? Então isso daqui tem uma cara que é familiar, muito familiar a todos vocês. E quando eu pego o limite em que esse ΔX vai para zero, obviamente essa fração aqui vai virar uma derivada, né? Onde P é essa tensão, né? Ou força, dP dx. B, quando eu pego o ΔX tendendo a zero, então vai ficar simplesmente o termo de força aplicado no ponto X. E, obviamente, a gente ainda tem condições de contorno, né? Nesse caso específico, no ponto X igual a zero, em todo instante de t, a deformação é nula, porque esse ponto aqui está engastado, e no outro extremo da barra a tensão é constante e é dada pelo equilíbrio, né, das forças internas da barra com essa tensão externa, que é R0, que está sendo aplicada. Né? Então, essa aqui é a equação do problema. A tensão a gente pode escrever em termos de força por unidade de área, né? Pressão, desculpe, por unidade de área. Mas a equação que a gente tem aqui, obtendo por essa análise de continuidade dentro do elemento finito aqui, ΔX, seria essa. Né? Então, isso daqui é uma equação diferencial de primeira ordem, não homogênea por causa do termo B de x, e essa solução é exata. Né? Então, essa aqui eu não fiz aproximação nenhuma, por enquanto. Tá? Essa solução aqui é exata, ela é completa, para descrever o problema de tensionamento dentro de um corpo. Né? Isso, obviamente, juntando com as condições de contorno que a gente precisa. Né? Bom, então a grande pergunta é como é que o material responde a esse estímulo externo, que é o tensionamento. Né? Então, o que o material vai fazer quando ele é tensionado? Então, aí existem diversos tipos de comportamentos, né? E a gente vai simplificar usando o modelo da lei de Hooke, né? Que é esse aqui. Então, a tensão, né? Vai ser a constante elástica vezes a deformação. Então, isso daqui é só o F igual a Kx, né, pessoal? Então, essa grandeza epsilon, ela é a deformação. O E é a constante elástica, né? E pressão é a força vezes a área. Então é isso aqui que a gente está fazendo. O P de x é a pressão e o sigma é a força.
aqui no caso. Então eu estou usando a notação aqui do livro, do Fish e do Belitschko. Aqui eu estou considerando que esse meu elemento finito aqui, ΔX, como eu falei para vocês, então a área da seção transversal no início não precisa ser igual à área no final, né? Então eu estou aqui desenhando de maneira exagerada como é que essa área de seção transversal muda de um extremo para o outro do elemento. Bom, esse modelo constitutivo que a gente chama, que é a maneira como o sistema responde quando pressionado, e aqui eu estou colocando essa resposta linear, esse é um modelo mais simples possível, né? Existem outros, vocês sabem, os materiais viscoelásticos, por exemplo. Eu posso estar no regime plástico e daí por diante, né? Então aqui, nesse momento, no momento em que eu escrevo esse modelo constitutivo aqui, agora sim eu estou fazendo uma aproximação, né? Essa aproximação pode ser muito boa, dependendo do problema que eu estou resolvendo ou não, né? Eu costumo dizer que o primeiro trabalho que eu publiquei em elementos finitos foi baseado no trabalho de graduação de um aluno, e ele tinha feito umas análises experimentais de um sistema e a gente via que estava no regime linear, né? E então a gente fez a simulação por elementos finitos utilizando uma aproximação linear. E o referee falou, não, isso é muito simples, eu quero uma aproximação mais complexa, né? Um modelo constitutivo mais elaborado. Bom, a gente fez, e obviamente os resultados não mudaram. Os resultados não mudaram porque nós estávamos no regime linear daquele sistema. Então, mesmo sistemas complexos, o regime linear ele vale até um certo limite. A questão é quando é esse limite, né? Então, se você tem uma indicação experimental de que você está dentro do regime linear, o regime linear serve muito bem. Bom, é isso. Então, agora se a gente substitui esse modelo constitutivo nessa equação diferencial aqui que a gente obteve, né? Então, P de x é A vezes sigma, e sigma é E vezes epsilon. Então, substituindo isso tudo aqui, né, nessa equação, então o epsilon é a deformação. Então a gente finalmente vai obter uma equação diferencial de segunda ordem. Nesse caso aqui, pessoal, a equação não é parcial, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, mas isso porque eu estou num problema unidimensional, né? Então, se eu tivesse um problema bidimensional ou tridimensional, aí eu teria derivadas parciais nas direções x, y e z. Se eu tivesse num problema dinâmico, eu teria ainda derivada parcial na grandeza tempo. Então aqui de novo a gente já tem um passo dado e enfim, essa aqui é a nossa equação. Então essa equação diferencial de segunda ordem que descreve o problema de tensionamento numa barra dentro da relação constitutiva linear, que é a lei de Hooke. Então, o problema completo ele fica com essa cara. É a equação diferencial de segunda ordem, mais as condições de contorno, né? Então,
recuperando a notação que a gente já estava usando nas últimas aulas aqui, eu tenho a condição de contorno essencial, que é aplicada na variável dinâmica U, e a condição de contorno natural, que é aplicada na derivada da variável dinâmica, du dx. Então, a gente vai dizer que o problema tem um contorno essencial e tem um contorno natural, né? E que a união desses dois contornos vai dar o contorno todo do meu problema. Ou seja, todo contorno do problema precisa ter alguma condição de contorno definida para ele. Isso vocês já sabem. E obviamente que um contorno não pode ser ao mesmo tempo natural e essencial. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra, né? E, bem, pessoal, então, tudo que a gente discutiu para escrever a primeira equação diferencial, a equação diferencial de primeira ordem, que a gente escreveu ali no caso da pressão, a gente poderia fazer o mesmo raciocínio para descrever o fluxo de calor, né? Então, fluxo de calor Q num sistema. Então, o fluxo de calor, né, que entra num extremo do elemento finito, Qx de AX, vai ser igual ao fluxo de calor que sai desse elemento no ponto x mais ΔX, mais o que foi gerado aqui dentro do corpo do elemento, que é o termo de fonte B de x, né? O que foi gerado ou o que foi absorvido. Então, nesse caso, a gente teria aqui Q de x vezes A de x, né? Porque a quantidade total de energia térmica que entrou é o fluxo vezes a área. Então, o que saiu menos o que entrou é igual ao que foi gerado, que é o S, né? Então, de novo, a gente divide todo mundo pelo ΔX, toma o limite em que vai a zero. Eu vou ter que dq dx é igual a S de x. Né? E agora, o modelo constitutivo, ele relaciona o fluxo com a temperatura, com o gradiente da temperatura, né? Então, o modelo constitutivo que a gente usou no caso de tensão-deformação é a lei de Hooke, e no caso de transmissão de calor é a lei de Fourier, né? Que é o que aqui está me dizendo, né? Q é igual a menos Q dt dx. Então, o que ele está me dizendo é que o calor flui na direção em que a temperatura diminui, né? Então, o calor sempre flui do mais quente para o mais frio. Por isso que tem esse sinal de menos aqui na lei de Fourier. Então, esse aqui é um modelo constitutivo, porque ele está associando a grandeza fluxo com a grandeza temperatura, que é a minha variável principal aqui no caso, né? E de maneira completamente análoga ao que eu acabei de explicar para vocês no fluxo de calor, valeria também se eu tivesse fluxo de matéria, né? Então, a quantidade de partículas que entra no ponto X é igual à quantidade de partículas que saem no ponto X mais ΔX, mais um termo de fonte, S, né? Então, sei lá, você poderia ter uma partícula efervescente, por exemplo, sendo dissolvida num líquido. Então, se tiver aqui um fluxo das partículas que já estão dissolvidas no líquido, e aqui você poderia ter ainda uma pedrinha
se dissolvendo e produzindo mais partículas. Então, nesse caso, a relação constitutiva é chamada de lei de Fick, né? E vejam, eu disse Fick, né? Com I. A ideia é a mesma. Então, o fluxo de partículas, a difusão de partículas, ela ocorre da região com maior concentração para a região com menor concentração, né? Então, por isso que tem esse sinal de menos aqui. Então, aquela equação diferencial sempre vale, e aí a questão é o modelo constitutivo que eu vou usar, né? A equação é essa aqui, vale em todos os três casos, e em outros que vocês possam vir a pensar, né? Isso aqui é simplesmente a lei da continuidade. E aí eu vou usar o modelo constitutivo que mais for útil, né? Legal, pessoal. Então, essa é a formulação forte do problema, né? A equação diferencial de segunda ordem, mais as condições de contorno. Então eu volto a lembrar vocês que nada me impede de ter todas as condições de contorno naturais, ou de ter todas as condições de contorno essenciais. Então, a única coisa que eu não posso ter é um contorno sem condição estabelecida, e eu não posso ter também um contorno com os dois tipos de condição de contorno definidas ao mesmo tempo. Então, a união é o contorno todo e a interseção é nula. Legal. Então agora vamos ver como é que a gente escreve essa bendita formulação fraca, que é específica do método de elementos finitos. Então, ela é também chamada de formulação integro-diferencial. E parece ainda mais cabeluda do que a equação diferencial, mas num instante eu espero que vocês vejam que ela não é, né? Então, eu tenho aqui a formulação forte do problema, e os passos para escrever a formulação fraca são o seguinte: bastante algorítmico se alguém quiser bitolar, né? Que eu espero não seja o caso. Mas então, o primeiro passo é a gente multiplica a equação diferencial de segunda ordem por uma função auxiliar arbitrária w de x, né? Então, a função é arbitrária, significa que a minha solução final nunca vai poder depender de uma solução específica de w de x, né? Ou seja, quando eu obtiver a minha solução, esse w de x vai ter que ter pulado fora. Então, ela é uma função auxiliar. E eu vou multiplicar todo mundo aqui pelo w de x. A única coisa que eu vou impor, e isso eu posso fazer por construção, é que a minha função w de x, ela tem que se anular no contorno essencial, né? Então, nos pontos em que eu tenho o deslocamento do contorno prescrito, pré-definido, essa função w vai se anular, né? O segundo passo, então, é integrar essa equação em todo o domínio, né? Então, aqui eu multipliquei todo mundo por w, né? O d dx está aqui dentro, como estava antes, né? E isso tem que ser válido para qualquer w, tal que w de x é igual a zero se x pertence ao contorno essencial γ1. Então, legal. Eu já tenho uma equação integro-diferencial aqui. Mas eu vou fazer mais um truque agora. E esse truque é: eu vou integrar o primeiro termo por partes, né? Então,
Vocês com certeza viram integral por partes e é o tipo de coisa que parece mais difícil do que é no mundo real. Bom, pessoal, a ideia da integral por partes é a seguinte. Pensem que a integral é a operação oposta ou inversa da derivada. Então, se eu tenho a derivada total de uma função e eu integro, eu vou ter essa função, porque eu estou integrando a derivada. Integro a derivada, como integral e derivada são operações inversas, eu vou ter simplesmente a função. Né? Só que quando eu faço derivada, eu tenho a regra do produto. Né? Então, a derivada de um produto de funções é a derivada da primeira função vezes a segunda função mais a derivada da segunda função vezes a primeira função. Tá? E aqui, então, simplesmente a gente passou para o lado de cá esse termo que estaria aqui, né? Por causa da regra do produto. Então, a derivada de WF, do produto de WF, é dW dx vezes F, mais W dF dx. Bom, esse termo aqui da diferencial total, eu aplico nos extremos de integração, né? WF em x igual a 1 e menos WF em x igual a 0. Nesse caso aqui, os extremos de integração são 0 e 1. Né? E mais esse termo aqui. Então, vamos ver. Substituindo isso tudo nessa equação aqui de cima, né? Ou seja, integrando por partes essa expressão aqui do lado esquerdo da equação. Né? Então, a gente vai ter que W d de dx de AE du dx. Né? Então, vai ser a integral total, a derivada da integral, a integral da derivada total, que vai dar a própria função nos extremos de integração, menos a derivada, então, atuando na primeira função, vezes a segunda função. Né? Então, o que eu consegui com isso daqui, pessoal, tenho certeza que não parece grandes coisas para vocês agora, mas eu tinha uma diferencial de segunda ordem. E eu transformei em duas derivadas de primeira ordem. Né? Então, a integral de duas derivadas de primeira ordem. Isso tem uma série de vantagens. Tá? A primeira vantagem, que é óbvia, é a seguinte: eu quero descrever a minha função u, né, por alguma função aproximada, e no método de elementos finitos a gente vai usar polinômios. Né? Agora, vocês notem que se eu tenho a segunda derivada do u, se eu usar um polinômio de grau inferior a grau 2, isso aqui vai se anular. Né? Se eu usar então um polinômio de primeiro grau, quando eu derivar ele duas vezes vai dar zero. Né? Então, o fato de poder escrever isso daqui como duas diferenciais de primeira ordem, ele já me permite uma maior gama de soluções tentativas, de soluções aproximadas para essa função u de x. Então, o problema vai ficar com essa cara aqui.
né? E agora a gente vai aplicar as condições de contorno natural e a gente vai aplicar a imposição que essa função auxiliar w de x ela se anula no contorno essencial, né? Ou seja, pessoal, e du dx, isso daqui é a condição de contorno natural. Então a gente já pode substituir ela aqui nessa equação. E daí que ela, por isso que ela é chamada de condição de contorno natural, porque ela vai aparecer naturalmente na equação integro diferencial. E por outro lado, vocês também podem entender por que o w de x vale zero quando eu tenho um contorno essencial. Então, quando eu tenho um contorno essencial, eu não conheço o e du dx, o que eu conheço é o u de x só. Né? Então, para evitar aparecer mais essa incógnita, eu imponho que essa função w aqui se anula no contorno essencial, e assim eu me livro de um du dx que eu não conheço. Tá? Não se preocupem, eu tenho certeza que parece bem confuso nesse momento, mas a gente vai fazer bastantes exemplos para a coisa esclarecer um pouco para vocês. Então, nesse momento é só um primeiro contato com a formulação forte e a formulação fraca do problema. Tá? Mas o método para a gente obter a formulação fraca, ele é bastante algorítmico, né? Como eu digo, quer dizer, é só seguir esses 4 passos aqui e mesmo se você não entende aonde você quer chegar, você é capaz de seguir esses 4 passos para obter a formulação fraca do problema. Tá? Eu vou parar por aqui, não vou continuar. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos, então. Espero que vocês assistam essa gravação para vocês chegarem na aula de quinta-feira um pouco mais familiarizados com essas ideias, tá bom? A gente vai retomar, obviamente, e continuamos a partir daqui. Então é isso, pessoal. Aula gravada sem pergunta, vai bem rápido. Eu espero que na próxima aula vocês tirem todas as dúvidas que porventura surgiram hoje, tá bom? Obrigado, boa noite e nos vemos na quinta-feira.